Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Na Folha de São Paulo, sequestro de criança albina em Madagascar gera protesto e repressão tem 19 mortos. Falsas crenças envolvendo essa condição genética representam uma ameaça no sudeste da África. E agora, no Estadão, filho de Che Guevara morre aos 60 anos na Venezuela, diz presidente de Cuba. Camilo Guevara Marte sofreu um ataque cardíaco durante uma viagem. E no valor econômico, IGPM tem deflação de 0,7% em agosto, maior que a esperada pelos economistas. Queda foi puxada por combustíveis em 12 meses de inflação do aluguel, ainda sobe 8,59%. E por fim, o Globo, vacina brasileira contra a Covid está pronta para testes em humanos. Imunizante será estudado como uma dose de reforço após experimentos com animais terem comprovado segurança e indução de células de defesa contra o SARS-CoV-2. E olha só, a confiança do comércio subiu em agosto e atingiu o maior patamar em um ano. A alta foi influenciada pela desaceleração da inflação, medidas de estímulo do governo e melhora da confiança do consumidor. Segundo dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas, o indicador passou de 95,1 para 99,4 pontos no mês. A alta foi influenciada pela melhora das expectativas. A desaceleração da inflação, medidas de estímulo do governo e melhora da confiança do consumidor contribuíram com a retomada do otimismo do setor. O índice de expectativas futuras subiu de 84,8 para 94,5 pontos. Apesar do bom resultado, a avaliação sobre a situação presente ainda segue frágil. E depois de 5 altas seguidas, a confiança dos serviços teve leve queda em agosto, passando de 100,9 para 100,7 pontos. Apesar de baixar um pouco, ainda aponta otimismo para o setor. Assim como no comércio, os serviços também tiveram alta das expectativas, de 100,9 para 101,3 pontos, mas queda na percepção sobre a situação atual. E o Senado aprovou a proposta que obriga os planos de saúde a cobrirem tratamentos e exames que não são previstos na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, chamada de rol taxativo. Em junho, o Superior Tribunal de Justiça desobrigou as operadoras de pagarem por procedimentos que não estão listados no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. E, a partir de então, uma discussão sobre a limitação dos tratamentos pelo chamado rol taxativo começou. Isso porque o STJ entendeu que o rol define o que deve ser coberto pelas operadoras e não o mínimo que um plano deve oferecer. Pela proposta, os planos vão ter que pagar por tratamentos, mesmo que não estejam na lista, desde que sigam critérios como eficácia comprovada, que seja recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, a CONITEC, no SUS, ou pela recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional. E, neste caso, ele deve ter sido autorizado para cidadãos do país que sediar esse órgão. Como os senadores aprovaram o mesmo texto que passou pela Câmara, o projeto agora segue para a sanção presidencial. E ainda falando sobre saúde, o surto de varíola dos macacos diminuiu seu ritmo na Europa. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as contaminações e a circulação do vírus responsável pela doença poderia ser controlada e até eliminada se a luta contra a doença for intensificada. O continente europeu é o mais afetado desde que a doença saiu do continente africano e começou a se espalhar pelo mundo. There are encouraging early signs, as evidenced in France. Há sinais iniciais encorajadores mostrando na França, Alemanha, Portugal, Espanha, Reino Unido e outros países de que a epidemia pode estar diminuindo. Para avançar na eliminação na nossa região, precisamos intensificar nossos esforços.
Ainda acreditamos que podemos eliminar a transmissão sustentada de humano para humano na região se nos comprometermos com isso e usarmos os recursos necessários para este fim. Nos 53 países que compõem a região da OMS na Europa, que inclui a Rússia e países da Ásia Central, mais de 22 mil casos de varíola foram registrados em 43 países, representando mais de um terço dos casos em todo o mundo. Na semana passada, a OMS relatou um declínio de 21% em novos casos em todo o mundo após 4 semanas sucessivas de aumentos. A fim de eliminar a propagação do vírus na Europa, a OMS aconselhou os países a continuarem com medidas de monitoramento, vacinação direta e intensificação de casos de contato. E falando sobre o conflito no leste europeu, em Zaporísia, perto da usina nuclear que leva o nome da cidade, ocupada pelas forças russas e regularmente bombardeada, os habitantes se preparam para a pior. Alguns moradores que recebem pílulas de iodo temem um desastre nuclear. Os ucranianos que vivem perto da usina nuclear de Zaporísia se preparam para o pior. Durante semanas, Rússia e Ucrânia se acusaram de bombardear o complexo da usina, a maior da Europa, ocupado por tropas de Moscou desde março. Sobrevivemos ao acidente na usina nuclear de Chernobyl. A ameaça era muito grande, mas sobrevivemos, graças a Deus. Hoje, na minha opinião, a ameaça é de 100%. É nisso que acredito. São 6 reatores, não apenas um. Como muitos outros moradores, Caterina foi a uma escola na segunda-feira para receber comprimidos de iodo que ela deve tomar em caso de contaminação radioativa. As pílulas saturam a glândula tireoide para evitar que o iodo radioativo se ligue a ela. As autoridades locais distribuem os comprimidos em 13 pontos da cidade desde 23 de agosto. Essa pílula deve ser tomada em caso de perigo quando o alarme soar, nas primeiras 6 horas após o anúncio. Crianças de 6 a 12 anos devem tomar meio comprimido, pessoas de 12 a 40 anos devem tomar um comprimido completo, de 125 miligramas, em caso de perigo. Os serviços de emergência já realizam exercícios de evacuação para moradores e praticam a descontaminação de poeira radioativa. Talvez a nuvem radioativa não chegue ao local onde as pessoas estão. Quando o segundo alarme soar, saberemos claramente por onde a nuvem radioativa está se espalhando. Kiev também acusa Moscou de armazenar armas pesadas e munições na usina nuclear, além de ter uma guarnição de 500 soldados. O Kremlin disse que só tem pessoal de segurança e pediu que a comunidade internacional exerça pressão sobre a Ucrânia para reduzir a tensão em torno da usina nuclear. E antes de encerrar, olha só, a crise econômica no Reino Unido, com a inflação crescente, começa a ter reflexos no número de animais abandonados neste ano. A principal organização britânica de defesa dos animais informou que o aumento foi de 24% comparado ao mesmo período do ano passado. A Real Sociedade para a Prevenção da Crueldade contra os Animais fez um alerta trágico sobre a situação de animais de estimação na Grã-Bretanha. O alto custo de vida no país fez o abandono de pets aumentar 24% no último ano. Em 2022, foram 22.908 animais deixados à própria sorte contra 18.375 no mesmo período de 2021. A principal organização britânica de defesa dos animais ressaltou que a ideia de soltar um gato de estimação em uma floresta isolada ou de um cachorro de um carro era absolutamente inaceitável e comovente. A entidade confirmou que todos os dias é notificada de pets abandonados dessa forma. A organização atribuiu o aumento do abandono ao fato de que mais pessoas adotaram animais de estimação durante a pandemia e o alto custo de vida que afeta alguns tutores. O Reino Unido registra uma inflação histórica de mais de 10%, que deve superar 13% até o final do ano, somada a uma crise energética que levará às alturas as faturas de gás e luz de milhões de pessoas neste inverno. A ONG afirmou que 1/5 dos tutores de animais estão preocupados em como alimentar seu animal.
Muito triste isso, nada justifica o abandono. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.